Hoje a gente vai estudar aí junto o capítulo 69 do livro que se chama O Pão Nosso, de Chico Xavier, né? Transmitido aí pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo a passagem se chama Hoje. Antes aí da gente começar especificamente a dividir essa passagem com vocês, somente lembrando, né, que aqui esse nosso centro aí, o Chico Xavier Learning Center, né, somos uma instituição sem fins lucrativos, que aí mais e mais estamos aumentando aí nossos trabalhos, servindo aí a comunidade aqui de Portland, da grande Portland, e a gente vive aí, né, pelo sistema de doação. Então, aí são os canais onde o centro recebe doação via PayPal, conta bancária, Amazon. Então, mensalmente aí, né? Muitos de nós colaboramos, então só deixo aí o reforço da mensagem. E qualquer também dúvida, entrar em contato com a gente, que a gente pode ajudar aí nessa parte como fazer as doações. Então, vamos falar um pouquinho, então, do capítulo, e aí eu vou começar falando, dividindo com vocês a entrada, né, a primeira, digamos assim, a introdução do capítulo, que é uma passagem de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, esse é o extraído, né, da epístola de Paulo aos Hebreus. E aí, no livro, né, tem os comentários de Emmanuel sobre essa passagem. E aí a gente vai ler e depois, pouco a pouco, a gente vai, digamos, pegar umas passagens específicas. Mas aí eu vou ler o texto todo. O conselho da exortação recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça a guarita a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores costumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas? Edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem, com mais força, do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstra o bem, sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. E que esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, liberta-se o homem de enganos fatais. Não te endureçais, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do seu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama
hoje. É um texto, né, mais longo, mas que tem, ao menos para mim, ficaram duas mensagens aí muito claras, que a gente vai estar dividindo um pouquinho aí com vocês. A primeira parte, se a gente, é a palavra exortação. Eu particularmente tive que olhar no dicionário, e aí quando a gente, né, busquei no dicionário, realmente é o ato de animar, estimular, avisar, aconselhar, né? Existe a exortação apostólica, né, que é o texto ou a palavra que busca reformar e melhorar os costumes, os atos e as opiniões. E se a gente olha um pouquinho, eu estudei um pouquinho a passagem, né, o contexto histórico desse momento, onde né, essa epístola foi escrita, existia aí o povo, né, onde daquela região era o povo judeu, e existia aí os judeus cristãos, né, que eram os judeus que, depois, né, da passagem de Jesus, aprenderam aí, né, através dos exemplos de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, que se converteram aí aos ensinamentos do Cristo, né? O cristianismo, não sei se necessariamente podemos dizer assim, mas aos aprendizados do Cristo. Mas que depois, com o tempo, esse próprio... Eles estavam a crença no Cristo estava se enfraquecendo pela influência maior da própria cultura e da maioria do povo que era judeu, né? E os judeus, era uma cultura, né, que a gente sabe, assim, cultura, religião muito forte, e eles tinham muito essa tradição do exortar, do verbalmente aconselhar, falar, levar a palavra. E o que Emmanuel nos chama a atenção aqui, né, é que a exortação puramente através de palavras, sem exemplo, é um convite vazio, né? Então, eu sublinhei esse texto, né? Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Então, o que traz que na época dos próprios, né, os judeus que tinham aquela, digamos, a palavra fácil, mas uma palavra mais vazia, um conselho, mas sem tanto exemplo, né, sem a ação que Jesus Cristo tinha vindo trazer, né? Então, era realmente aí, era um chamamento, né, dessa epístola, encorajando aí, né, aos judeus cristãos da época, né, voltarem aos ensinamentos de Jesus e realmente voltarem aí ao exemplo, como digamos assim, né, complementando a palavra, né? A palavra é necessária, mas os exemplos são essenciais, né? Essa transformação do verbo em ação, dos ensinamentos de Jesus em ação. Então, são palavras se perdem, né, no vento, palavras são vazias, quando não se tem como base o bom exemplo, né? Ele fala da edificação, né? Uma construção sem uma base, né? É uma construção sem exemplo, ela não é duradoura. A gente sabe aí que a palavra convence e o exemplo arrasta, né? O exemplo, o fazer o bem, né? O amar, o cumprimento aí, né? Dos ensinamentos e das leis morais, que aí está o nosso nossa grande missão nesse planeta Terra, né? Realmente é como transformar essas leis morais em ação
através da nossa reforma íntima, através dos nossos atos, né? Através do que, não só do que a gente fala, mas também do que a gente faz. Um pouquinho dessa, na interpretação dessa passagem. E eu adoro essa frase de Madre Teresa, né, que é: as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Então, mais uma vez, reforçando a importância do agir, né, aqui no inglês a gente fala, né, do walk the talk, da fraternidade, né, e de todos os ensinamentos aí que a gente tem, né, e aprendemos aí há mais de 2000 anos, com a vinda de Cristo ao planeta Terra. E aí, assim, só para a gente lembrar um pouquinho dele, né, todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres, que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstra o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. E aí a gente sabe que essa frase, né, ela vem antes de Jesus, amar a Deus é o nosso primeiro mandamento aí, né? Ela vem diretamente de Deus a Moisés e ela foi reforçada, né? Aí trazida aos 4 cantos do planeta Terra por Jesus, né? Que é amar a Deus acima das coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo como amas a ti mesmo. Né? E isso é o maior exemplo do exemplo para mim, né? É o que você fazer com o outro, né? Amar o outro como você ama a Deus e ama a si mesmo, né? Se a gente usa esse mandamento aí como base de todos os nossos atos e tudo que a gente faz, para mim é o filtro, né? Dessa grande elevação moral e da nossa própria reforma íntima. Quando a gente pensa, né, na nossa evolução, nossa caminhada espiritual, essa é o convite maior aqui. Tem que estar aí para a gente estar sempre lembrando. E fazendo aí, né? Percorrendo o nosso caminho. Então, por a questão da exortação, né? É muito mais, a palavra é importante, né? Porque a palavra é como a gente ensina, como a gente transmite, né? Pai transmite aos filhos, aos professores, à escola, mas ela é vazia se não tem um exemplo, ela é vazia se não tem a ação, né? Né? Seja uma ação de bondade, de fraternidade, de respeito, né? de paz, de colaboração, do que seja. A outra mensagem também que esse texto traz, né? É a palavrinha curta, que se chama hoje, né? Que é uma palavrinha tão complexa, né? Que muitas vezes para a gente é tão difícil lidar. E aí Manuel escreve, né? Salientamos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade da valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa, né? No dia de hoje. A Geice, né, apresentou na semana passada muito, né, que é o link aí de uma semana para outra, dessa questão do tempo, né? Ela mostrou um gráfico, né, onde a gente mostra o presente, o passado e o futuro, né? E que o tempo que a gente tem hoje é o hoje, né? O passado passou. O passado a gente não controla, não volta, digamos assim, né? Passou, está lá atrás. E o futuro, ele ainda não veio, né? A gente não tem o menor controle sobre ele. Então, é o único tempo tangível, o real que a gente tem nas nossas mãos hoje, é o hoje. Né? Hoje é o hoje. E é o único que podemos atuar e transformar. Né? Então, ligando lá atrás
com a exortação, né? E com a nossa reforma íntima, né? Como a gente vai não só falar, mas também agir no hoje, né? Não no futuro, um dia eu vou, e não no passado, né? Um dia eu fui. Mas o convite é o hoje, como eu exorto, como eu levo a palavra, levo o exemplo, me transformando, sendo melhor, evoluindo hoje. A depressão e a ansiedade, né, hoje são temas tão atuais que a gente são temas aí do mundo moderno e principalmente desses nossos 2 últimos anos aí que a gente está vivendo. E eles são, né, querendo ou não, doenças mentais, e aí tem as variações, né, os degraus dentro desse espectro, né, onde a depressão, né, na maioria das vezes, é viver muito no passado, né? É você viver de um passado que já passou, né? Você se ter saudade, você ter a melancolia de algo que já foi, já está lá atrás, né? Que não está mais sobre o nosso controle. E a ansiedade é a doença do futuro, né? É a doença de que a gente pensa, tentando controlar aquele futuro, ou ter todas as alternativas ou possibilidades, e também a gente não tem controle nenhum, né? Então, para a gente refletir um pouquinho, né, praticamente na doença da modernidade, são reflexões para a gente fazer, né, que a gente não está vivendo hoje, né? Se a gente está ou no passado ou no futuro, a gente não está aqui, e a gente vê que o hoje é o único recurso que temos, né? É o que está nas nossas mãos hoje. Ele fala, né, um pouquinho de valorizar um pouco. Ele fala na passagem dos recursos em movimento. O recurso em movimento que temos hoje, né, é o nosso livre-arbítrio para escolher estar no hoje, e com a nossa reforma íntima, né, realmente de nos transformarmos e aceitar essa nossa missão, né? E aí eu vi uma pessoa falar: a estrada que estamos hoje é a melhor estrada, né? Porque é a que temos, é a que podemos atuar, é a que estamos caminhando, né, Dona Odete? Podemos atuar, que podemos fazer algo. Passado, passou. Futuro, a Deus pertence, né? Então, é o chamamento aí da nossa caminhada no hoje. E o tempo sendo, né, o nosso maior tesouro. Né? Por que tesouro? Porque é o que temos. Hoje em dia, principalmente nesse mundo capitalista que se compra quase tudo, né? Uma das poucas coisas que não se compra, que o rico não tem mais que o pobre, que o artista não tem mais né, que o zelador, aí é o tempo, e é o hoje. E esse tempo que a gente tem é o hoje. Então, e aí eu peguei essa passagem de Mateus para mim, né, que no Evangelho do Espiritismo ela está explicada no capítulo 25, que ela fala, né, assim, ela fala um pouquinho: buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas, vão ser dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, para mim né, eu amo, essa é uma passagem que na minha vida, vários momentos eu volto sempre nela, né, a cada dia o seu tempo, né? Me traz muito conforto, me traz fé, me traz foco, né? Foco no momento presente, né? É o que podemos controlar. Fé no que está por vir, né?
né, os pássaros que encontram onde comer, né? As próprias plantas, o trigo, né? Tudo isso é alimentado por essa grande força de Deus. Então, a força, né? O hoje, a fé, né? É o momento presente. E é o do hoje. Então, se a gente olha um pouquinho, né? Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertará-se o homem dos enganos fatais. Então, aí, a gente olhando, fazendo um retrospecto, né? Do que a gente falou até agora. Um pouquinho de levar a palavra, levar os conselhos, mas também agir através, né, transformar sua ação, de modo, né, que a gente esteja aí mais o caminho da nossa evolução, na nossa estrada, mais próximo das leis morais. Né? E como a gente chega aí? É através da reforma íntima, né? É através da nossa constante melhoria própria. E aí algumas perguntinhas para a gente refletir, né? Aí estamos dando o nosso melhor exemplo, né? Estamos dando o nosso melhor exemplo na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, no nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho, aqui no centro, nessa comunidade. Então, estamos sendo o melhor exemplo que podemos hoje na estrada que temos. Né? Essa primeira... ou apenas estamos falando, né, palavras vazias. Estamos aproveitando essa oportunidade de transformação, né, do hoje, de nos reformarmos, de evoluir, de crescer, né, com esse recurso que temos nas nossas mãos hoje. E estamos escolhendo no hoje, fazendo as melhores escolhas no hoje, construindo nossa estrada futura, né? Que a gente sabe que a gente não tem como impactar o futuro. O nosso impacto no futuro é construindo o hoje, né? É sendo melhor hoje, é fazendo o melhor hoje, para que no amanhã, né? Seja nessa encarnação ou em outras encarnações, a nossa estrada aí seja uma estrada menos cheia de curvas, né? Uma estrada mais suave, digamos assim. Queria dividir com vocês, eu achei nesse livrinho Vigiar e Orar, eu achei uma passagem, só para a gente iniciar um pouquinho nosso processo né, de preparação para o passe, que eu queria ler para vocês. Chama Tempo e Oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de evolução. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menospreze o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruze os braços, esperando pelos acontecimentos. Faze acontecer a tua felicidade, a tua alegria e a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Gleba é terreno. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a sua semeadura. Aí mais um reforço do convite, né, do aproveitar o dia de hoje, elevar-nos moralmente,
e sermos aí seres humanos mais leves, mais doces e com mais luz. E a gente vai se preparando agora para o passe. Eu vou só colocar, eu vou parar o sharing aqui, vou só colocar uma musiquinha, tá bom? E a gente começa o passe. Só Todos me escutam ainda? Uhum. Tá. Sim, tá tudo certinho. Então, o botãozinho aqui. Deixa eu só. End show. Perfeito. Eu boto a musiquinha. Obrigada. Fechando os olhos, cruzando os braços, as pernas, pensando em paz, pensando em amor, em luz, preparando para receber energia divina. Pai, pedimos com muita alegria nossos mentores, nossos amigos espirituais aqui presentes, as bênçãos e as luzes nesse momento tão especial. Venham Jesus, espiritualidade superior, nossos mentores que acompanham esse grupo. Pedimos a sua bênção, sua boa energia para todos que aqui estão ouvindo essas palavras. Calma os nossos corações aflitos, enche de calma e a certeza que estamos na estrada certa. Que tudo flui perfeitamente nas nossas vidas, no tempo certo e na hora certa. Sabemos, Pai, que nenhuma de suas ovelhas está sozinha. Com seu amoroso olhar, ajude-nos a nos transformar nessa encarnação, melhorando-nos, aprimorando-nos e elevando-nos. Que recebemos agora as dádivas do passe, os bons espíritos aqui com a gente, os queridos mentores, Chico, Emmanuel, os nossos amigos espirituais, magnetizem as nossas águas, colocando nelas o remédio espiritual que precisamos. Possamos receber uma chuva de luz do mais alto céu, seu amor infinito e incondicional, Pai, derramando muito brilho, muita luz, cada um de nós. Imaginemos que ao nosso lado está um anjo lindo, brilhante, cobrindo todos nós de gotas de luz. Que essas gotas se expandam por todo o nosso corpo, entrando pelo topo da nossa cabeça, percorrendo toda a parte superior do nosso corpo, braços, troncos, indo para nossas pernas, pés, atingindo aí a terra, o centro do nosso planeta. Que essa energia se expanda também aos nossos familiares, todos aqueles que estão com a gente na nossa casa, nossos filhos, companheiros, pais, mães, irmãos,
quantidade linda de força, grande força. Todo. Que cada habitante desse lindo planeta Terra seja tocado por essa luz. Essa luz cobra toda a Terra. Essa luz se expanda esse universo tão lindo, infinito e amado. Antes de abrir os nossos olhos, convido a todos nós a sorrir e agradecer por essas palavras, esse ensinamento, tudo que aprendemos. Nos ensina esse mestre tão amado, nosso governador planetário, nosso mestre Jesus. Tenhamos uma linda noite, que vaiamos em paz, cheios deste amor que nos transforma. Cada dia está sempre conosco, apoiando, nos ajudando.